Mas este vídeo tem pão no título, de alguma maneira vai ter pão, eu não sei como é que lhe vou chamar exatamente, mas sei que vai ter pão, porque eu vou fazer pão aí a seguir. Aqui há coisa de uns 15 dias, para aí, 3 semanas, eu fiz pão, porque eu ando realmente na enga de fazer pão e estou a fazer pão cada vez melhor. E eu decidi, olha, vou-me filmar a fazer pão. Pronto, então, a seguir vamos ver um clipe onde eu já melhorado, preparado, acelerado e musicado, onde eu vou amassar pão, que contém, e vou amassar os seguintes ingredientes. Uma colher, um pacotinho de fermento de padeiro daquele pó seco, que é mais ou menos 10 ou 11 gramas desse pó. Não sei a equivalência em fermento molhado, em fermento tradicional, não sei a equivalência, mas consta-se que é o dobro do peso. Portanto, a água confere ou acrescenta peso ao fermento e é assim que se faz as contas, julgo eu. Depois leva também uma colher de sopa de açúcar mascavado. Este açúcar eu costumo adicionar, tenho visto nos programas e aprendi que o açúcar acelera o processo de fermentação da farinha com o fermento, portanto em conjunto com o fermento acelera o processo. E tenho meio quilo de farinha, devia ser farinha tipo 55, mas raramente eu compro esse tipo de farinha, não sei muito bem porquê, mas a verdade é que não é muito raro. A farinha que eu compro normalmente é a T65, é uma farinha mais fina, mais própria para bolos. E qual é a diferença? A diferença é que o pão necessita realmente de ser uma coisa bruta. O pão precisa de uma farinha pesada. Os bolos é exatamente o contrário. Os bolos precisam de uma farinha fininha e levezinha para torná-los leves e fofos e mais não sei o quê. Junto ainda equivalente a uma colher de sopa de azeite e depois vou juntando água, ou seja, eu coloco numa taça com água morna, para aí uns 200 ml de água morna, o fermento e o açúcar numa taça e mexo, e então vou despejando depois essa água. Logicamente essa água não chega para meio quilo de farinha, geralmente são 350 ml de água. E eu vou crescer, portanto, começo com essa taça onde adicionei o fermento e o açúcar, e depois isto está um bocadinho atabalhoado, eu sei, mas vamos continuar. E depois vou juntando a água quando vejo que, quando esgota a água, a massa está ainda muito seca, como se pode depois ver a seguir. E eu vou buscar mais, que não se vai ver a seguir porque eu cortei essa parte, e vou buscar mais água morna, e então vou pondo até achar que sim. É uma cena que a gente tem, é que é esta coisa do pão e de tanta comida que se faz, é a gente adicionar até achar que sim. Uma das coisas que acontece quando a massa já está pronta, portanto, convém amassar a massa para aí, no mínimo 7 minutos, mas acho o ideal é 10. Pode fazer-se também massa de pão numa máquina muito potente. Eu já experimentei na minha máquina potentíssima, mas ela parece que se desconjunta toda e eu não gosto assim muito dos barulhos que ela faz. De maneira que só experimentei uma vez ou duas e deixei-me disso. Até porque eu gosto desta coisa de fazer o pão. Fazer pão é muito bom, é muito agradável. A gente... aquela coisa que se diz que se liberta o stress e as chatices e coisas, a gente faz ali na massa coisa. Também já ouvi dizer, uma senhora que é assim toda muito dada às questões espirituais e toda muito... diz que a gente quando está com raiva a fazer o pão pode transmitir as ondas negativas para o pão. Bom, vamos lá ver amassar. Vamos lá ver a amassar o pão. Falta-me dizer o porquê da água morna. A água morna potencia também o fermento. Portanto, a água gelada retrai o fermento, a água morna potencia. Portanto, é como um catalisador do fermento, a água morna. E vamos ver-me então a amassar.
o pãozinho está amassado e dentro de uma taça, debaixo de toda uma série de cobertores e de mantas que eu tenho lá com este propósito. E vou enfiar ali a minha taça com a minha massa para que ela dobre de volume, e é mesmo verdade, esta massa dobra de volume, portanto, se nós preenchermos uma taça pela metade com uma massa que acabou de ser amassada, ela vai preencher toda a taça. É verdade. Eu costumo untar a base da taça também com azeite, porque depois não se pega e consegue-se retirar facilmente tudo que fica agarrado, neste caso não ficará devido à gordura. E então, de seguida, eu vou buscar a massa, amasso, mas não um pouco. Eu ainda não percebi porque é que se volta a amassar a massa. Na minha cabeça está assim, pois a massa está crescida, portanto está leve, fofa. E porque é que eu vou fazer outra vez por cima da massa? Ainda não percebi. O que eu sei é que é assim que se faz, mas eu gosto de perceber estas coisas todas, mas não sei ainda porquê. E então eu amasso, mas não muito. Divido em partezinhas, nomeadamente em 12 partezinhas, e coloco num tabuleiro enfarinhado. Acontece que eu tapo também com um pano para estar mais maiorita, a levedar novamente. Ou seja, assim de repente a gente pode retirar daqui uma ilação facilmente, julgo eu. Portanto, a gente volta a amassar a massa e ela fica lá densa de novo, não é? Portanto, acachada. Depois precisa de levedar novamente para ficar fofinha. Eu acho que é assim. Então vamos ver. E já está, as minhas bolinhas a descansar. São 12. Não sei se alguém reparou que são 12, mas eu digo, são 12. Agora, eu no outro dia lembrei-me que vi também num programa, eu até já num vídeo contei isto, mas vou contar outra vez, porque acho que fica bem. Agora aqui nesta temática toda fica bem. Há uns tempos, num programa de televisão que fazia somente pão, eu vi uma ideia espetacular que era juntar farinha e água, fazer uma papa com farinha e água e depois barrar os pãezinhos e colocar por cima as sementes. Ou seja, isto o que vai fazer é proporcionar uma crosta ao pão, proporcionar crocância, portanto neste caso uma crosta é sempre crocante, e vai fazer também como que uma cola para que nós possamos colocar sementes por cima. No meu caso eu coloquei sementes de sésamo. Então vamos ver. Pois falta-me dizer, assim, eu não sei quantidades desta papa que fiz, está bem? Eu acho que é 2 colheres de sopa e depois vou pondo água até achar que está uma papa. Realmente, quantidades aqui, não sei. Forno, em meia hora. Eu coloco sempre os meus pães a meio do forno. Eu coloco sempre muita farinha por cima do tabuleiro, fica todo sujo de farinha, fica depois a farinha toda aterrada, tem que ser lavada, é muito chato, mas é assim que eu faço e é assim que eu acho que tem que ser. O forno eu costumo pôr sempre no mínimo, e a meio do forno, como já disse, senão a parte de baixo fica logo toda muito queimada se puserem na parte de baixo, pelo menos no meu forno é assim. E pronto, estes pãezinhos ficaram soberbos. Eu não tenho mais gravação nenhuma, mais imagens nenhumas de como ficaram no final. É pena porque entretanto, pronto, vou dizer que me esqueci. Porque, devo-me ter esquecido, passou-me de ideia. Eu tenho sempre muitas coisas para fazer em vídeo e depois faço estas asneiras. Isto não tem mal nenhum, mas pronto, eu preferia ter aqui uma foto, ao menos uma foto das bolinhas como elas estavam prontas, mas não tenho. Fiquem-se com a ideia de que estava espetacular. Fiquem-se com a ideia de abrir uma daquelas bolinhas e sentir-lhes a crocância por fora e a macieza por dentro e aquele fumo que sai. E depois fiquem-se também com a ideia de espetar com um pedaço de manteiga lá para dentro e vê-la derreter.
e enfiar isso tudo na boca, prazerosamente. Pronto, fiquem-se com esta ideia. Pois eu ando realmente na enga de fazer pão, como já referi aí atrás. Sei fazer cada vez melhor. Não está perfeito, provavelmente nunca estará. Um pão perfeito é feito num forno, talvez de outras dimensões, com outro tipo de temperaturas, pronto, há toda uma série de coisas que não me são dadas ter. Neste caso eu não tenho um forno de padeiro, não é? Tenho um forno convencional doméstico. Então tenho que ir fazendo conforme sei. E tenho realmente aprimorado o meu fazer de pão. Estou contentíssima com isto, porque há anos que eu quero saber fazer pão e há anos que eu não sei, que eu tenho a ideia de que não sei fazer pão. Mas agora já vou tendo a ideia de que sei fazer pão.